A paz da igreja. Quando eu fui convidado, eu fui no começo do mês, aí ele até comentou, bem, mas está longe. Eu falei assim, mas o dia chega, né? E o dia chegou, né? Então, meus irmãos, eu fico feliz de estar aqui nesse momento hoje, porque todos nós aqui, quem deveria estar aqui hoje já está. Foi essas pessoas que Deus proveu para que estivesse aqui hoje. E nós hoje, nós tínhamos nossos perrengues, nossas correrias, mas nós tínhamos um propósito, estar aqui nesta hora para louvar e adorar a Deus, que é a única estrela desse local. Então, tudo que nós fazemos aqui, igual o Steve falou, tem que ser uma coisa que nós apresentamos aqui e tentamos fazer lá fora, ou tentamos não, fazemos lá fora. O modo de comportar, o modo de falar, o modo de agir, né? Deus sabe que nós somos limitados, mas a gente procura sempre estar na presença de Deus, pedindo socorro, agradecendo, porque nós temos mais bênção para agradecer do que para pedir. Eu acredito isso porque eu tenho 65 anos e estou vivo pela misericórdia de Deus, né? Então, meus irmãos, eu vou ler o Salmo primeiro. Esse Salmo primeiro, ele vai apenas mostrar para a gente o que nós vamos entender junto com a igreja nessa noite. O Salmo primeiro ele tem duas situações. Ele é curtinho, tem duas situações. O Salmo primeiro, vamos à leitura então. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Nessa primeira situação, eu gostaria de enfatizar a gratificação que o salmista traz nesse primeiro salmo. O que acontecerá para a nossa vida se nós somos justos, se não formos escarnecedores. Né? Escarnecedores são pessoas que zombam, pessoas que não respeitam nada e nem valores. Né? Essas pessoas são escarnecedores. Então Deus diz para que não seja escarnecedor, não se assenta diante deles ou com eles. Então eu vou enfatizar bem esse pedacinho aqui, porque vai nos dar um elemento para mais tarde. A segunda situação que esse salmista diz é assim, ó, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui já temos a consequência para aquele que não estiver dentro do versículo 1, que é ser bem-aventurado no seu conceito de vida. Né? Então, no versículo, na primeira parte, nós temos que crer e confiar em Deus, que Ele vai fazer o que está prometendo aqui. Né? Nós temos que entender que o tempo é de Deus, não é nosso. Nós queremos as coisas para hoje, mas Deus nos diz que é o seguinte, o horário é meu, a hora é minha, e o que é bom para você eu vou fazer no seu tempo. Então, falamos, no devido tempo dará seu fruto. É no devido tempo que Deus vai agir, não no tempo que nós queremos. E se eu fosse titularizar esse momento, eu falaria assim, de quem é a culpa? Né? Quem é o culpado? E para explicar isso, antes de voltarmos para a Bíblia, que eu tenho essa situação na Bíblia, eu preciso de uns minutinhos, bem rápido, né, que o nosso tempo é curto, para contar uma pequena historinha assim, da família Dias. Nós somos uma família de mineiros. Eu não sou mineiro, mas fui criado em Minas. Nós tínhamos os pais que, naquele tempo, o pai falava sim, sim, não, não. Hoje, com a modernidade, nós temos que abordar nossos filhos de modo diferente. Né? Com a tecnologia, com o que aparece para a gente aí, nós não podemos ser o que foi nossos pais com a gente. Naquele tempo, era a palavra do pai e a palavra da mãe. E minha mãe era uma serva atuante na igreja. Minha mãe era presidente da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Minha mãe era regente daquele grupo ali, fazia um coral com as mulheres. Era regente e era professora de ensino básico. E também nós tínhamos lá em casa um culto doméstico que era assim, não tinha como faltar. Nós fazíamos culto básico em casa. Aí eu vou lembrar eu vou cantar um louvor aqui pequenininho, eu só sei a primeira estrofe e a segunda dele só. Eu acho que essa aqui vai ficar bem antes do Steve, quando falou de idade, essa está bem antes ainda, né? Eu acho que poucas pessoas aqui conhecem. Quem deve conhecer é só o Paulo e o meu irmão Weber ali. E o louvor, esse louvor é curtinho, ele é assim, ó. Nesta sala dos estudos, vê-nos Jesus, evitemos modos rudes,
vê no Jesus. E se formos preguiçosos, inquietos, descuidosos, rabugentos, mentirosos, vê no Jesus. Quando para o mal tentado, vê no Jesus. Se caímos no pecado, vê no Jesus. Ele nunca está distante, mas com coração amante, nos contempla vigilante, vê no Jesus. Esse louvor, hoje ele faz sentido para mim. Sabe o que você pode ver aqui? Que tudo que nós não podemos fazer, minha mãe estava dizendo nesse louvor. Esse louvor é antigo, bem antigo, né? Eu não consigo lembrar as outras estrofes dele. Mas por que faz sentido? Porque nessa época, meu pai era operário da fábrica Peste, minha mãe fazia algumas costuras em casa, para ganhar um dinheirinho, mas nossa vida é bem precária. Estava todos os 7 ramelentos junto dela para fazer esse culto todo dia. Não tinha jeito. A vida passou, eu fiz a infância nossa lá, terminei o primário, que em Minas fazia o primário, depois fazia a admissão, depois fazia o profissional, que hoje é tudo fundamental, né? Não, e depois que eu chegava de admissão era pago. Então eu ganhei uma bolsa de estudo que minha mãe foi deputado. Meu pai perdeu o emprego, veio para São Paulo. 3 meses depois buscou a família. Eu não. Eu fiquei para terminar os estudos com minha avó. Aí já me senti, já era um adolescente. Já era uma pessoa que achava que me mandava. E a escola que nós estudávamos era hoje. E eu conheci uma menina que estudava lá. Então nós íamos juntos. Eu já era adolescente. No caminho, aí que vem o primeiro tropeço da minha vida. No caminho, ela tirou um cigarro da bolsa, fumava escondido do pai dela, e falou assim: Wilden, acende para mim. Por que ela pediu para mim? Porque naquele tempo, mulher que era considerada decente não entrava em bar em Belo Horizonte. Só as mulheres que não prestavam que entravam em bar. As decentes não entravam. Então, fantasiando isso e baseando nisso, e também para agradar aquela figura que eu estava acabando de conhecer, que era ali na minha adolescência, eu assim, ela desceu, eu desci fumando com ela, e assim foi todos os dias. Meu pai já arrumou emprego, veio 3 meses depois, levou todo mundo e eu fiquei. Então isso continuou assim até o final do ano. Né? Aí nós aumentamos, o nosso tempo cabular a aula. Aí passamos a cabular a aula, para ir para o cinema. Eu não tinha pai nem mãe lá mesmo, né? Aí acabou o curso, minha mãe foi me buscar no final do ano, veio para São Paulo, e chegou em São Paulo, o caminho ficou mais largo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quem é o culpado disso? É ela que me ofereceu? Porque ela não tinha que me oferecer cigarro para mim acender, eu não fumava. A culpa dela, não. A culpa é eu, porque eu já tinha toda a estrutura de saber o que não podia fazer, bem baseada nesse louvor, né? Sala dos estudos, que Deus não vê de tudo que te faz. E isso, para mim, desencadeou numa vida que, até o meu amigo ali, meu convidado, a gente conhece ele como Batata, mas é o Wesley, ele conhece bastante, que é meu mecânico, viu? Ele é o único cara que consegue roubar meu carro, porque é fiado, os outros mecânicos não deixam. Eu vou lá, arrumo, vou embora, depois eu pago. Então, é meu amigo aqui, bem grande, e obrigado pela visita. Então, gente, chegando aqui em São Paulo, a coisa distanciou. Eu quero parar nesse pouquinho aqui, porque eu saí da igreja nesse momento. Aí as coisas não foram bem em diante. Portanto, esse é um exemplo de uma escolha malfadada, que trouxe muitas consequências. Até chegar o dia de hoje, graças a Deus, estou aqui, né? E falando, é um milagre, né? Isso é um milagre. Então, mas vamos voltar para a Bíblia. Eu vou pedir para a minha promotora lá colocar para mim Samuel 13. Acho que é o 5, né? Samuel 13, 5 ao 14. 1 Samuel. Aqui nós vamos ver uma outra situação. São situações idênticas com resultados diferentes. Eu vou resumir porque é por causa do tempo, viu, gente? Ó, reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel.
30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E o povo, em multidão como areia, como areia, que está à beira do mar, subiram e acamparam em Micamás, a oriente e Bet-Aven. Esse povo ia lutar contra Saul, contra o rei Saul, e estava se amando. Ele aguardava essa luta, já tinha ganho uma luta antes, e ele aguardava. Mas, vou continuar lendo para poder falar. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo se apertava, eles esconderam. O povo começou a se esconder com medo dos filisteus, que eram muitos. Eles precisaram se esconder. E rei Saul começou a ficar numa situação bem desfavorável. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para perto de Gade, Gileade, e o povo que permaneceu em Saul estando este ainda em Gilgal, e se encheu de temor. Gilgal era um local onde os profetas faziam as suas oferendas, os holocaustos. Ali que os profetas faziam isso. Né? Aí Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Ele esperou 7 dias. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Todo mundo deixou o rei Saul ali sozinho. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto, ofertas pacíficas, oferecerei o holocausto. E Saul fez isso. Fez o holocausto e ofereceu a Deus. Por que ele ofereceu a Deus? Porque mal acabaram ele de oferecer. Ele ofereceu a Deus porque ele ainda não tinha feito nada para Deus, não tinha feito ainda nenhum pedido a Deus, não tinha ainda oferecido nada para Deus. Então, no meio de todos os momentos, ele foi e ofereceu isso. Mas mal ele acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Por que fizeste isso? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham juntado em Micamás, eu disse comigo mesmo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. É por isso que ele ofereceu o sacrifício. Forçado pela circunstância, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Já ordenou que seja o príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que Deus lhe ordenou. O que houve aqui, meus irmãos, foi o seguinte: Samuel havia saído e disse para o rei Saul: olha, me aguarda 7 dias, me aguarda, me aguarde. O que aconteceu que algumas movimentações do exército do povo de lá, mas com o atraso de Samuel, na verdade, ele esperou. Ele foi e fez o holocausto. Quando foi questionado, ele falou que culpado era Samuel, porque não chegou no prazo. Culpado eram os filisteus que iam atacar ali, não tinha ninguém. O culpado era o povo dele que tinha abandonado, e ele ficou sozinho. Ele colocou a culpa em todo mundo. E não foi ele não assumiu essa responsabilidade. Mas por que ele fez esse holocausto? Ele não poderia fazer o holocausto, porque ele era rei. Mas Gilgal era um local que só os profetas poderiam oferecer o holocausto a Deus, só os profetas. E ele fez uma coisa que ele não podia fazer. Por causa disso, e por causa dele jogar a culpa de todo mundo, ele foi penalizado. Ele foi tomado o reino da mão dele e foi dado a outro príncipe, como diz a Bíblia aqui. Porque ele não foi responsável pelos seus atos, não fez a escolha certa, que era aguardar. Aguardar, porque é como eu disse no começo, o tempo é do Senhor. O tempo não era dele, o tempo não é meu. Então, porque houve um prazo de Samuel, mas acho que Deus falou assim: não, pega um pouquinho. Não é assim, não. É no meu tempo. E assim que ele fez, ele soltou. A Samuel apareceu. Parece até um castigo, né? Mas é assim, é porque ele não confiou, não esperou. Tinha que esperar, tinha que confiar, tinha que crer que Deus ia estar ali na hora para prover. Porque Deus escolheu para estar ali. Foi Deus que colocou ele como rei. Então Deus ia o livrar. Ele não acreditou nisso. Ele pegou e fez isso e foi castigado. Perdeu seu reino,
por causa da sua teimosia, por causa da sua falta de responsabilidade e por causa de culpar os outros no assunto que era dele. Nós vamos contar outra situação que está em Samuel também. Samuel 12, 13, né? 2 Samuel 13. 2 Samuel. Tinha uma passagem que é bem acho que eu não marquei ela, gente. Deixa eu ver aqui. Bom, essa aqui, Samuel 11. 1 Samuel 11, acho que não dei esse primeiro ali, não. Né? Davi comete adultério com Batseba. Decorrido um ano, no tempo em que Samuel 11, versículo 1. Acho que não dei esse para a menina lá, não. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos, com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Vamos pular aqui, meu irmão. Vamos pular isso aqui, ó. Vamos ler o terceiro. Davi perguntou quem era aquela mulher que estava andando naquela varanda. Aí responderam, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi um mensageiro que eu trouxesse, ela veio e ele se deitou com ela, tendo ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi que estava grávida. O que Davi fez? Davi, depois de ver isso, não havia outra coisa a fazer. Davi, aqui em Samuel 15 em diante, vamos ver 15. Davi escreveu uma carta dizendo: põe Urias à frente da maior força de peleja, deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Então, pois, Joabe, sitiada a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, os servos de Jabil e também Urias. Então, Davi, quando ele cometeu esse pecado, ele queria ter a mulher para ele, que a mulher teve filha. Ele teve um filho com ela. Mas acontece que ele não podia continuar com Urias vivo. E ele colocou ele na frente da batalha para que fosse morto. O que aconteceu? Aí, Natan repreende Davi. Chegando Natan, Davi já viu a cidade dos homens, né? Aí Natan repreende. Ó, o versículo aqui, assim, não sei, ó. Perdi meu versículo. Eu perdi o versículo aqui, mas eu vou achar. Se eu não achar, eu leio. Né? Eu não vou procurar, mas eu vou dizer assim. O que Davi fez? Davi disse: Senhor, pequei contra o céu e contra a terra. Né? Não sou digno, né? Não, me perdoa, me faz. É mais ou menos isso quando Davi se levantou, dizendo para Deus que perdoou, que ele errou, que não devia ter feito aquilo. E Deus o perdoou, e o ungiu, né, para continuar sendo um rei. Por que Deus perdoou Davi nesse crime tão horrendo? Ele cometeu adultério, ele matou um homem. Qual pecado é maior se nós formos medir, calcular como ser humano? Qual é o mais grave? Davi matando o rei, traindo a mulher com o seu comandante, ou Saul, que apenas ofereceu o holocausto a Deus? Qual pecado aí é maior? Né? Olha o tamanho de pecado. Se nós formos olhar nós, com a forma humana pensar, poxa, o Saul não cometeu tanto pecado assim. Onde há a diferença, meus irmãos, é o seguinte: é a responsabilidade. É o que ele tinha feito. Ele escolheu aquele momento, fazer aquela coisa errada, naquele momento de engano, de traição, mas depois ele disse que foi ele. Ele chegou a dizer: eu pequei contra o céu, contra a terra. Ele disse: foi eu errei. Ele pediu perdão para Deus. Então, o que aconteceu? Quando a pessoa se volta para Deus com o coração rendido, com amor, com carinho, daquilo que Deus quer, Deus perdoa. Então, que para Deus não há pecado maior, nem pecado menor. Para Deus há o pecado. Né? Nós vemos uma distância entre um e outro, mas Deus não vê. Deus vê o coração do homem. E o coração do homem
Ele está na sua verdade, ele está na sua escolha, ele está na sua responsabilidade. Portanto, meus irmãos, voltando lá atrás, no meu negócio, no meu momento de vida, podemos dizer que a vida, assim, a vida é um processo. Se você não suportar o processo, você não chega no propósito. Né? Você tem que suportar o processo. Né? Então nós temos que... Eu tenho suportado o processo porque eu já balancei mesmo, sabe? Eu estou aqui pela misericórdia, graças a Deus. Acontece coisa na nossa vida que muitas vezes você fala, meu Deus, não vai adiantar, não vou continuar. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Então, só vou terminar uma coisa que faz, o processo te fere, mas o propósito te cura. Vai ter luta, medo, segurança, mas também terá a presença de Deus te sustentando a todo momento. Cristo é o suficiente. Né? Cristo é suficiente para a igreja. Cristo é suficiente para nosso corpo. Cristo é suficiente para todos nós. Eu agradeço a participação, as palmas louvam ao Senhor.